Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 81. Embora tivesse decidido matá-lo desde o início, esse mestre de marionetes acabou morrendo em batalha contra um Jinchuriki. A aldeia se lembrará do seu sacrifício. O terceiro Kazekage era jovem, mais jovem que os 4 oponentes que compartilhavam o campo de batalha com ele. Aclamado como o Kazekage mais forte, ele era orgulhoso, mas também respeitava cada herói de Tsunagakure que dera sua vida pela vila, cada shinobi comum que lutava por ela. Ajoelhado sobre um joelho, o Kazekage em suas vestes brancas esvoaçantes falou suavemente. Você é um herói de Tsunagakure. Você tem família? Em nome do Kazekage, entregarei suas últimas palavras a eles quando retornar à vila. Takuzaburo lutou para levantar a mão. Kazekage-sama. Pom. O boneco da formiga preta explodiu com um estrondo estrondoso. Uma onda de chakra quebrou o controle magnético da areia de ferro. O olhar do terceiro Kazekage imediatamente se voltou para a fonte. Em meio à poeira ondulante e aos fragmentos de madeira espalhados, uma cauda sólida azul acinzentada disparou no ar. Vendo com seus próprios olhos, ele percebeu que isso era diferente do que os Jinchuriki haviam alegado. O poder absoluto do chakra de uma besta com cauda se libertou do domínio magnético de sua areia de ferro. O choque tomou conta do coração do Kazekage. Tão jovem, e no entanto, ele já havia alcançado esse nível de transformação em besta com cauda. Algo inédito em todo mundo shinobi. Naquele exato momento, batida. Algo dentro de Takuzaburo de repente pulsou 2 vezes. Foi ativado. Expansão rápida. Inchaço. Crescimento incontrolável. Uma dor lancinante no peito percorreu seu corpo todo. No segundo seguinte, uma explosão violenta irrompeu de dentro dele. Ao ver um dos Jounin de sua aldeia explodir diante de seus olhos, o terceiro Kazekage ficou atordoado e enfurecido. Embora a explosão não o tenha ferido, sua fúria veio da pura traição de uma tática tão desprezível. Mas não havia tempo para pensar na raiva. A fumaça escura que ele inalou espalhou-se rapidamente pela sua traqueia e pulmões. Uma onda aguda de desconforto e náusea percorreu seu peito. Havia veneno na fumaça. Percebendo isso instantaneamente, o terceiro Kazekage imediatamente canalizou seu chakra para suprimir sua circulação sanguínea e diminuir seus batimentos cardíacos, retardando a propagação do veneno. Mas no momento em que ele pousou, uma onda de fraqueza o atingiu, uma náusea insuportável subindo pela sua garganta. Urg, baque. Ambos os joelhos bateram pesadamente no chão. Um jato grosso de sangue verde escuro saiu de sua boca, manchando o chão com uma visão ameaçadora. Seus olhos ardiam em vermelho devido à agonia, suas pupilas estavam tingidas de um verde doentio devido ao veneno que vazava por seu corpo. Todo seu corpo tremia violentamente de dor. O terceiro Kazekage agarrou sua garganta, sua voz rouca devido ao veneno que devastava seu organismo. Sazori. Ele era um dos poucos no mundo que conhecia toda a extensão das habilidades de Sazori. Criar uma toxina tão rápida e letal. Havia apenas um punhado de pessoas em todo o mundo shinobi capazes disso. Anzo da Salamandra? Tio? Impossível. Sazori. Só podia ser o Sazori. A mesma pessoa que deveria estar aqui, mas não estava. Com um poderoso movimento de sua cauda, Yagura dispersou o gás venenoso restante, escapando rapidamente da nuvem tóxica. Seus olhos brilhavam de alívio e alegria. Sazori finalmente fez seu movimento contra o Kazekage. Ele sabia que o shinobi de Tsunagakure era um dos peões de Sazori. No momento em que viu a estranha reação da marionete da formiga negra, prendeu a respiração imediatamente. O trunfo de Sazori sempre foi o veneno. Se ele tivesse reagido apenas 1 segundo mais lentamente, inalando até mesmo o menor traço, ele não tinha dúvidas de que Sazori não hesitaria em transformá-lo em outra marionete em vez de se preocupar com um antídoto. Então eu estava certo. Uma voz baixa e rouca ecoou pelo campo de batalha. O terceiro Kazekage, meio ajoelhado, lançou um olhar furioso para o distante Sazori, com seu olhar cheio de ódio fervente. Ele usou seu chakra para suprimir o veneno, mas ele já estava se espalhando por seu corpo. Aquele único suspiro que ele inalou foi como uma faísca acendendo um barril de pólvora. Mas quando isso começou? As defesas da liberação magnética são fortes. Mesmo através do distorcedor de voz modificado de Iruko, a arrogância de Sazori era inconfundível. E agora ele pessoalmente havia matado o Kazekage. As defesas de areia de ferro são impenetráveis. A voz de Sazori soou em seus ouvidos como uma maldição. Mas você ainda precisa respirar. O veneno era a única arma infalível que poderia garantir a vitória. Desde o momento em que Sazori foi trancado em seu quarto, pensando em como romper as defesas de areia de ferro do Kazekage, ele procurou por uma resposta. Armas brancas falharam. Até a cauda de Iruko foi ineficaz. E não havia a mínima chance do Kazekage simplesmente ficar parado e permitir que eles testassem suas defesas. Esse era o limite? Sazori era um gênio arrogante, mas inegavelmente brilhante. Ele se recusava a aceitar que sua habilidade havia chegado a um beco sem saída. Abaixar a cabeça diante de um desafio? Reconhecer a própria mediocridade? Aquele não era Sazori. Ele acreditava que não existiam problemas insolúveis, nem defesa absoluta que não pudesse ser quebrada. Era só uma questão de encontrar o método certo. Se perfurar sua carne fosse impossível, então Sazori envenenaria o ar que respirava. A toxina tinha que agir rapidamente. Tinha que ser letal. O mais importante é que o Kazekage não conseguiu detectá-lo imediatamente.
Yagura usou pela primeira vez o jutsu da névoa oculta para obscurecer o campo de batalha. Dentro daquela névoa, Sasori havia misturado a toxina transportada pelo ar. No momento em que o terceiro Kazekage foi atraído para longe, a armadilha estava completa. Sasori pessoalmente abriu o peito do mestre das marionetes e implantou uma bomba de toxina mortal dentro dele. Naquele minuto final crítico, talvez apenas 30 segundos, ele executou o movimento final de seu plano mortal. As toxinas da bomba não eram apenas de um tipo, mas 4. Uma delas era uma toxina de reação em cadeia, garantindo que o Kazekage inalasse a dose letal da névoa. As outras 3 eram misturas mortais do próprio Sasori, criadas por meio de inúmeros experimentos combinando ervas raras do deserto e plantas venenosas. Ele havia aperfeiçoado a combinação mais letal. Ele também instruiu Yagura a deixar o shinobi moribundo vivo apenas o tempo suficiente para garantir que o Kazekage se aproximasse da isca, porque ele conhecia o Kazekage muito bem. Os líderes de Sunagakure sempre levaram shinobi valiosos ao posto de heróis, glorificando-os, apenas para descartá-los como areia quando chegasse a hora. Sasori viu essa fachada muito claramente. A mesma expressão repugnante que o Kazekage tinha usado há poucos momentos. Era o mesmo que ele tinha visto no funeral de seus pais. Tudo ocorreu conforme o planejado. E, no entanto, ele não era particularmente favorável à explosão final como método. Essa parte foi ideia de Yagura, garantir que o Kazekage inalasse a dose fatal em um instante. A arte é eterna, Sasori sussurrou, com os olhos brilhando. O terceiro Kazekage rugiu, Sasori. Capítulo 82. Baque. O corpo do terceiro Kazekage balançou antes de cair no chão, seu olhar desfocado e vazio. Um garoto ruivo e maltratado estava agachado ao lado dele, ofegando pesadamente. Rangendo os dentes, ele arrancou a longa agulha de ferro com areia da própria perna. Com um leve movimento de seus dedos, os 2 bonecos humanos diante dele retraíram suas barreiras de chakra. Tudo o que ele fez foi se defender, ganhando tempo até que o veneno que corria pelo corpo do terceiro Kazekage chegasse ao ponto em que nem ele mais conseguia suprimi-lo. Mesmo em seu estado enfraquecido, o Kazekage destruiu 47 de suas marionetes. A perda de bonecos comuns não foi nada. No entanto, entre eles, 13 eram bonecos humanos raros e preciosos. Sasori desativou os restos de seus bonecos quebrados, inclinando-os para derramar a areia de ferro que havia dentro deles. As propriedades magnéticas da areia de ferro interferiam nos componentes metálicos que permitiam o movimento das marionetes. Pode-se dizer que o terceiro Kazekage era o pior oponente possível para um mestre de marionetes. Até Iruko ficou inutilizada durante a luta, forçando Sasori a abandoná-la e entrar em combate direto. Se ele tivesse permanecido ali dentro, teria sido crivado de buracos pela areia de ferro invasora. Sasori estalou a língua, irritado. O funcionamento interno de Iruko era complexo, muito mais difícil de consertar do que aquelas 2 marionetes humanas. Yagura, observando, notou a satisfação mal disfarçada no rosto de Sasori. Batendo palmas, ele sorriu. Parabéns, parabéns. Sasori ignorou as gentilezas vazias e caminhou em direção ao terceiro Kazekage. A parceria deles não passava de exploração mútua. Agora, ele tinha algo muito mais urgente para resolver. Para criar uma marionete humana que pudesse usar o jutsu de sua antiga versão, era preciso selar seu chakra imediatamente após a morte. Se muito tempo passasse, o chakra se dissiparia, e até mesmo o lendário terceiro Kazekage se tornaria nada mais que uma marionete comum. O corpo jazia à sua frente. Sasori recuperou um talismã de selamento de sua bolsa de ferramentas. Alegre-se, terceiro Kazekage. Você se tornará minha primeira e mais bela obra-prima. Voxas! Sem aviso, a areia de ferro no chão subiu mais uma vez. Ele disparou para frente a uma velocidade que nem Sasori nem Yagura conseguiram reagir, perfurando as mãos que Sasori usava para controlar suas marionetes. Se ele não tivesse instintivamente levantado os braços para proteger a cabeça, a areia de ferro teria atravessado seu crânio e peito. O que? Na fração de segundo do choque de Sasori, o terceiro Kazekage surgiu. Ele avançou, derrubando Sasori no chão. Sasori olhou para cima horrorizado. Ele ainda está vivo? O Kazekage colocou cada última gota de força neste ataque final. Ele tinha que matar aquele miserável traidor. Seus olhos, injetados de sangue e turvos de veneno, ardiam com uma determinação inabalável. Morrer. A areia de ferro em sua palma se fundiu em uma ponta afiada e letal, erguida bem alto. Liberação de água. Canhão de água de coral. Um projétil de água disparou pelo ar, decepando dedos. A ponta de ferro escorregou da mão do Kazekage, roçando o nariz de Sasori e deixando para trás uma linha fina e sangrenta. Se tivesse sido um pouco mais perto, ele teria morrido. Aquele maldito pirralho da névoa. O Kazekage mal percebeu a dor dos dedos perdidos. O veneno que corria em suas veias já havia entorpecido seus sentidos há muito tempo. Mas ele tinha que matar Sasori. A areia de ferro começou a se acumular novamente. As pupilas de Sasori se contraíram de horror. Mesmo agora, ele ainda tem forças? Ele deveria estar às portas da morte. Até mesmo sua armadura de areia de ferro estava falhando, e foi por isso que Yagura conseguiu feri-lo. Yagura formou selos. Era um jutsu incompleto, mas suficiente para o enfraquecido terceiro Kazekage. Lâminas de água espiralavam como um redemoinho, prendendo seus membros e garganta. Com um movimento de mão, Yagura arrancou o Kazekage imobilizado de cima de Sasori, suspendendo-o no ar. A areia de ferro dentro dele havia perdido o controle magnético, deixando Yagura livre para se mover. Ele rapidamente teceu outro conjunto de selos. Domínio da água fantasma. Uma onda de chakra irrompeu do Jinchuriki. A água se expandiu, espalhando-se como um vasto lago. Dentro da prisão recém-formada, chicotes de água em forma de crescente prendiam-se ao corpo do Kazekage, enquanto a pressão esmagadora do líquido de alta densidade o atingia de todas as direções.
punho cerrado, esmagar, pressão da água, privação de oxigênio, veneno, perda de sangue, órgãos rompidos. Todos eles significavam morte certa. Nem mesmo o poderoso terceiro Kazekage nessas condições conseguiu sobreviver. A água adquiriu um tom sinistro de verde escuro ao se misturar com seu sangue envenenado. Sua visão ficou turva. O mundo fora da prisão de água desapareceu. Uma rápida descida na escuridão. Está feito. Deixe-nos sair. Yagura olhou para as mãos machucadas de Sazori. Tem certeza? Sazori retrucou. Não vou me repetir. Se o corpo perdesse o chakra, todos os seus esforços seriam em vão. Tá bom, tá bom. Yagura deu de ombros. Não precisa ficar tão mal-humorado. Acabei de salvar sua vida. Aproximando-se, ele parou ao lado de Sazori. O ruivo se arrependeu interiormente de ter seguido em frente antes. Ele se virou. Yagura liberou seu chakra, dissipando a água no ar. Se ele tivesse simplesmente deixado a água tóxica cair no chão, os efeitos persistentes teriam sido irreversíveis. O cadáver do terceiro Kazekage caiu para frente. Suas vestes antes imaculadas agora estavam enegrecidas de sangue. Ignorando a dor nos braços, Sazori pressionou o talismã de selamento contra o corpo, bloqueando o chakra residual. Olhando para o rosto murcho do outrora poderoso Kazekage, Sazori, embora não desconhecesse o processo, sentiu um momento de emoção. Que irônico! O Kazekage mais forte. Morrendo assim, ele purificou cuidadosamente a água envenenada, um esforço que drenou uma quantidade considerável de seu chakra. Virando-se, viu Yagura observando-o. O menino ergueu uma sobrancelha e cutucou. Ei, Sazori, apresse-se. A impaciência era contagiante. A comoção que causaram não foi pequena. Se não tivessem escolhido um campo de batalha tão remoto, as pessoas já teriam chegado. Sazori pela primeira vez se deixou levar. Eu sei. Com o chakra selado, os materiais para sua obra-prima estavam completos. Ele desenrolou 2 pergaminhos, colocando o cadáver do terceiro Kazekage em um e seus bonecos danificados no outro. Uma figura tão grandiosa quanto o Kazekage merecia um local de descanso especial. Quando tivesse tempo, ele começaria a transformação. A inscrição de selamento no pergaminho brilhou, formando o kanji para 3. Seu trabalho estava feito. Sem perceber, os lábios do garoto ruivo se curvaram em um leve sorriso. Seus olhos âmbar relaxaram pela primeira vez. Yagura, percebendo a rara demonstração, riu alto. Sazori franziu a testa. Tic. Então, quase sem pensar 2 vezes, ele removeu seu protetor de testa Suna, esculpindo um corte profundo no símbolo. Ele era um ninja desonesto agora. Não havia como voltar atrás. Jogando a faixa na bolsa, ele olhou para Yagura. Vem aqui. Desconfiado, Yagura deu passos lentos à frente. Por quê? Sazori não respondeu. Ele colocou a mão sobre os ferimentos de Yagura, curando-os. Você sabe ninjutsu médico? Yagura piscou. Obrigado. Cale-se. A propósito, agora que você deixou Sunagakure, está interessado em vir para Kirigakure? Capítulo 83. Sazori rapidamente tratou seus ferimentos com primeiros socorros simples, ao mesmo tempo em que restaurou a frágil confiança entre eles. Juntos, eles apagaram eficientemente todos os vestígios da batalha, incluindo seus próprios e os do terceiro Kazekage. Essa era a especialidade dos ninjas, especialmente para alguém tão astuto quanto Sazori. Sazori, um pirralho que nem passou do primeiro ano da academia acha que pode me chamar de astuto? Ridículo. Na metade da limpeza, Sazori chutou Yagura para o lado para ficar de guarda. Ele só estava atrapalhando. Yagura, ei, eu pulei de ano e me formei mais cedo. Faz todo sentido que eu não saiba fazer isso. Depois que tudo foi resolvido, eles deixaram o local rapidamente. Estou voltando para Konoha para continuar o exame. Depois de passar por toda aquela provação que ameaçava sua vida, Yagura se sentiu aliviado e conversou casualmente com Sazori. Não quero continuar sendo um genin quando me tornar Mizukage. Sazori, o gênio acadêmico, zombou. Com seu nível, você mal é um genin. Ei, eu sou um ninja que depende da força bruta. O terceiro tinha força. E mesmo assim ele morreu. Aquele pequeno golpe fez Yagura calar a boca instantaneamente. Ele mudou de assunto. Para onde você vai agora? Sazori ficou em silêncio por um momento antes de responder. Vou voltar para Sunagakure. Ah, o terceiro ainda tinha 2 guardas. Tem certeza de que consegue lidar com ele sozinho? Sazori simplesmente o encarou sem palavras. De quem esse garoto pensava que estava duvidando? Certo, Yagura desistiu da pergunta. E depois que você sair de Sunagakure? Sazori franziu a testa. Você está pedindo demais. Tudo bem, tudo bem. Só quero perguntar uma última coisa. Yagura respirou fundo. Ele já havia se preparado para aquele momento com toda a sua conversa anterior. Já que ele havia perguntado uma vez, perguntar de novo não seria problema algum. Ele falou com suavidade e naturalidade. Você já pensou em vir para Kirigakure? Convidar um ninja desonesto que acabou de assassinar um Kage? Sazori enfiou as mãos nos bolsos e soltou uma risada divertida. Você precisa da minha ajuda para se tornar Mizukage? Yagura imediatamente captou a implicação em suas palavras. Não, isso não será necessário. Sua maneira de ajudar é um pouco extrema. O terceiro Mizukage sempre o tratou bem. Deixando o campo de batalha, eles entraram na estrada principal. O oeste levava a Sunagakure na Terra do Vento e a Leste a Konoha na Terra do Fogo. Uma última tentativa. Yagura, mestre em persistência e persuasão, fez um último apelo. Tem certeza de que não vai reconsiderar? Sazori, cansado de sua insistência, revelou impacientemente um pouco de seu raciocínio. Você ainda é muito jovem. Yagura reagiu rapidamente com um. Isso foi fácil demais de ler. Sazori suspirou exausto. Não entendo que absurdo você está imaginando. Ah, é? Um momento depois, Yagura finalmente processou o que Sazori queria dizer. Expandindo esse pensamento, ele percebeu que Sazori havia pensado em transformá-lo em uma marionete humana, mas o achou jovem demais.
Dê mais alguns anos e ele será um material melhor. Se ele passasse isso pelo filtro de tradução Tsundere, ele se importa comigo. Vuu. Com essa promessa sutil em mente, Yagura se despediu alegremente de seu companheiro de equipe temporário, Sasori. Então, sem perder tempo, ele correu de volta para Konoha sob o céu noturno. Ao capturar com sucesso um futuro membro da Akatsuki de Tsunagakure, ele praticamente flutuou todo o caminho de volta. Usando o mesmo método para entrar em Konoha sem ser detectado, Yagura se reagrupou com sua equipe. A primeira coisa que o saudou foram as narinas furiosas e dilatadas de Jinin Akebino. Yagura congelou. Yari. Isso ia ser um problema. Yagura Karatashi. Onde diabos você estava? Jinin levantou seu enorme cutelo, pronto para cortar Yagura em dois. Seu olhar furioso atingiu Yagura, e faíscas de fogo praticamente voaram de seus olhos. Yagura lhe deu um relatório antes de partir. Na época, Jinin teve um vago pressentimento de que o garoto estava prestes a causar problemas. O terceiro Mizukage deu a Yagura total liberdade para agir, com sua equipe responsável apenas por mantê-lo seguro. Essa foi a única razão pela qual Jinin o deixou ir. Mas assim que o prazo passou, Jinin e Anbu imediatamente partiram para procurá-lo. Yagura apenas lhes disse onde encontrá-lo no ponto de encontro inicial com Sasori. Não revelou um único detalhe sobre o que estava planejando. Eles não encontraram nada, porque de acordo com o plano, o golpe de cauda de Sasori foi desferido com a força certa, permitindo que Yagura continuasse o ato e fosse capturado. O que aconteceu depois foi uma aposta. Se ele tivesse aberto a prisão da Formiga Negra apenas para encontrar o terceiro Kazekage e Sasori parados lá, todos amigos, ele estaria condenado. Felizmente esse não foi o caso. Jinin e Anbu não tiveram resultados para mostrar em sua pesquisa. Para piorar as coisas, seus movimentos em Konoha tiveram que ser contidos. Eles não podiam causar uma grande comoção enquanto procuravam por Yagura. Eles passaram um dia inteiro procurando e não encontraram nenhum vestígio dele. Yagura, o Jinchuriki do Três Caudas. Yagura, o provável futuro quarto Mizukage. Esses três fatores somados quase fizeram as pernas de Jinin cederem de puro terror. Isso era realidade? Ele estava preso em um pesadelo? Calma. Sensei, por favor, acalme-se. Mukumo e Ringo Ameiri usaram toda a sua força para segurar Jinin. Yagura, escondido atrás de um ambu de Kirigakure, espiou com um sorriso inocente. Sensei, viu? Voltei são e salvo. Estou perfeitamente bem, e o Três Caudas também. Um momento de silêncio. Jinin cerrou os dentes. Seu pirralho. Yagura apenas riu baixinho, erguendo as mãos em sinal de rendição fingida. Tudo bem, tudo bem. Eu prometo que durante o resto dos exames Chunin, isso não vai acontecer de novo. Pelo menos isso era verdade. Por enquanto, tudo que ele queria era uma boa noite de sono. Enquanto isso, em Tsunagakure, Sasori cuidadosamente abaixou a única foto de família que possuía, colocando seu protetor de testa ao lado dela. Clique. Tio entrou surpresa ao encontrar o neto em casa. Sasori, você não estava em Konoha? Por que voltou? Obtive um espécime de qualidade, mas não tenho as ferramentas adequadas. Tio estava acostumada com suas respostas enigmáticas. Entendo. A presença dela interrompeu momentaneamente seus planos, mas Sasori se adaptou rapidamente. Vou ficar recluso por um tempo. Não me perturbe. Tudo bem para ele. Em sua oficina subterrânea, ele tinha tudo o que precisava para criar o boneco mais requintado da figura mais reverenciada de Tsunagakure, o terceiro Kazekage. Não é uma sensação ruim. Capítulo 84. 3 dias depois, a tão aguardada segunda fase dos exames Chunin começou oficialmente. Em uma arena aberta no estilo coliseu, reminiscente dos anfiteatros romanos, dezenas de milhares de espectadores se reuniram para testemunhar as batalhas. 16 genins que haviam passado da primeira rodada e das partidas preliminares se enfrentariam em um torneio eliminatório individual. O sorteio seguiu o mesmo método justo e aleatório dos exames Chunin realizados em conjunto anteriormente. Não, correção. Havia apenas 15 participantes. Um dos competidores de Tsunagakure, Sasori, não chegou a tempo e foi considerado desclassificado do exame. Vencedor, Yagura de Kirigakure. Vencedor, Akaiba de Iwagakure. Vencedor, Azuma Sarutobi de Konogakure. Vencedor, Mukumo de Kirigakure. Vencedor, Gemashiranui de Konogakure. Vencedor, Tsunagakure. Vencedor, Takigakure. A oitava luta foi entre Ringo Ameiri e Sasori. Com a ausência deste último, Ameiri avançou automaticamente para a segunda rodada. E com isso foi concluída a primeira rodada da segunda etapa. Yagura olhou para Ringo Ameiri e depois para Mukumo. Ele percebeu uma coisa. Entre os três, ele foi o único que não ganhou uma despedida? Ele teve apenas azar? Miau miau miau? Inaceitável. Yagura estreitou os olhos para Ameiri. Você compartilha um pouco da sua sorte comigo. Depois de passar tanto tempo com Yagura, Ameiri havia aprendido algumas de suas frases estranhas, porém adequadas. Redirecionando a frustração, ela se virou para Mukumo. Sim, compartilhe um pouco da sua sorte. Mukumo coçou a cabeça e deu um sorriso tímido. Certo, vocês se saíram bem. Deem um intervalo de 15 minutos e depois começaremos a segunda rodada. Na seção mais alta da arquibancada, Hiruzen Sarutobi estava sentado com uma expressão distraída, acenando distraidamente para Shikaku Nara continuar a conduzir o exame. Ao lado dele deveria haver outra figura, o terceiro Kazekage. No entanto, não houve nenhuma notícia dele. Relatórios da patrulha de fronteira de Konoha afirmam que 3 dias atrás, o Kazekage e sua escolta cruzaram para a Terra do Fogo. E então, nada. Esta manhã, Hiruzen enviou Shinobi de Konoha para procurar por qualquer vestígio do Kazekage nas áreas ao redor, mas quando o exame começou, ainda não
não havia notícias. Um mau pressentimento o atormentava. O líder de Takigakure, que havia sido convidado a sentar-se ao lado dele, tinha acabado de ser informado da situação ao chegar. O Lord Kazekage deve ficar bem. O líder de Takigakure tentou tranquilizá-lo, sentindo desconforto de Hiruzen. Talvez ele tenha se atrasado por causa de alguma circunstância inesperada. Afinal, ele não é conhecido como o Kazekage mais forte da história de Tsunagakure? Enquanto ele falava, a dúvida surgiu em sua voz. Que tipo de situação imprevista poderia atrasar um Kage por 3 dias inteiros? Mesmo que algo tivesse acontecido, ele certamente poderia ter enviado alguém para transmitir uma mensagem para Konoha ou Tsunagakure. Mas não havia nada. Nenhum sinal dele, nenhuma palavra de seu povo. Hiruzen sentiu um peso no peito. Por mais inacreditável que fosse, ele teve que começar a considerar o pior cenário. O terceiro Kazekage foi assassinado em Konoha. O culpado era desconhecido. Parecia absurdo, mas não era inédito. Décadas atrás, os irmãos ninjas desonestos Kinkaku e Jinkaku massacraram o segundo Raikage durante negociações de paz entre Konoha e Kumogakure. O próprio Hiruzen foi testemunha daquele evento. 15 minutos depois, a segunda rodada começou. Primeira partida, Yagura contra a Kaiva. Os genin que ainda participavam do exame não tinham consciência dos pensamentos perturbadores que ocupavam as mentes dos líderes de suas aldeias. Vem aqui, Yagura. A Kaiva aterrissou com um baque pesado, levantando poeira. Ele cerrou os punhos ansiosamente e gritou para as arquibancadas de Kirigakure. Não acredito que vou poder lutar com você tão cedo. Estou animado. Você sempre acaba enfrentando oponentes fortes, Yagura. Isso é muita sorte, comentou a Mayuri, de braços cruzados. Mas cara, ele é barulhento. Yagura não tinha certeza se apreciava esse tipo de sorte. Seu oponente no segundo round é aquele tal de Takigakure. Nada mal, né? Qual era mesmo o nome dele? Yagura já tinha esquecido. Não que ele tivesse se dado ao trabalho de lembrar. Com um empurrão no corrimão, Yagura pulou levemente para dentro da arena. Sua entrada desencadeou outra onda de excitação na multidão. Oh, você conseguiu! Cuidado, pequeno Yagura! Yagura acenou entusiasticamente. Ei, obrigado a todos. Vou fazer o meu melhor para derrubar esse grandalhão. Na primeira rodada, esse pequeno shinobi de cabelos cor de chá dominou a luta com uma habilidade impressionante. Combinado com sua aparência jovem, ele imediatamente capturou a atenção do público. As multidões adoravam um bom espetáculo, e o contraste inesperado de poder e aparência de Yagura era exatamente o que elas desejavam. Afinal, eles pagaram por esse entretenimento. Infelizmente para Kaiva, apesar de sua exibição impressionante no primeiro round, o público já havia decidido seu favorito. Quando a partida foi anunciada, os aplausos foram totalmente unilaterais. Segunda rodada, primeira partida, Yagura contra a Kaiva. Comece! A Kaiva se especializou em liberação de terra e combate corpo a corpo. Mantenha distância e finalize-o com liberação de água. Yagura rapidamente formou um selo de mão com os dedos entrelaçados. Do vapor d'água ascendente, 5 lâminas de água em espiral dispararam para a frente. A Kaiva não se intimidou com a parcialidade da plateia. Seus olhos brilhavam com desejo de lutar, focados exclusivamente no oponente à sua frente. Técnica do punho da terra. Técnica da pedra leve. Seus punhos se fecharam na rocha densa, enquanto todo seu corpo ficou mais leve, aumentando sua velocidade. Com uma agilidade surpreendente, a Kaiva desviou das lâminas de água que se aproximavam e avançou direto em direção a Yagura. As lâminas de água ajustaram sua trajetória, mas não conseguiram acompanhar os movimentos de Kaiva. Num piscar de olhos, a Kaiva estava na frente de Yagura. Ele desativou a técnica da pedra leve e desferiu uma saraivada de socos como a de um meteoro. Yagura desviou rapidamente, mas deixou uma abertura deliberadamente. Os olhos de Kaiva brilharam quando ele acertou um golpe direto nos braços cruzados de Yagura. Yagura usou a força para se impulsionar para trás, girando no ar e formando selos de mão. Um dragão de água surgiu. E assim a batalha feroz continuou. Será que as táticas rápidas e técnicas aquáticas de Yagura superariam a força bruta e a manipulação de terra de Kaiva? A plateia estava na ponta da cadeira. Capítulo 85. No campo de batalha abaixo, Yagura cintilava rapidamente em meio a relâmpagos azul-violeta. A Kaiva, percebendo que não conseguia igualar a velocidade de Yagura, manteve-se firme como uma rocha inabalável, aguardando uma brecha. Sejam os espectadores sortudos que conseguiram ingressos ou os convidados ilustres sentados na área VIP, todos assistiam atônitos. Ao que parecia, Yagura estava dominando a Kaiva completamente, forçando-o a assumir uma postura defensiva. Era o completo oposto do que a maioria esperava. Yagura, no entanto, parecia completamente à vontade, até mesmo reservando alguns momentos para interagir com o público. Ele não havia esquecido que sua participação nos exames Chunin era uma oportunidade de promover Kirigakure. Com a questão do terceiro Kazekage resolvida, este exame parecia mais uma formalidade para ele. Anunciar sua aldeia era mais importante do que simplesmente passar. Então, ele fez gestos brincalhões em direção à plateia, fazendo o sinal da paz e piscando maliciosamente. Ele era particularmente habilidoso nisso. Claro, ele direcionou essas interações para sessões cheias de mulheres jovens. Ah, ele é tão fofo, gritou uma jovem na multidão, cobrindo a boca. Outra, que tinha namorado, gritou ainda mais alto. Olha aqui, olha pra mim. O namorado dela, parado ao lado dela, ficou de mau humor, praticamente sentindo o gosto amargo dos limões. Uma nobre se abanou levemente. Queridas sempre dizem que Kirigakure é um lugar brutal e sangrento. Esses rumores parecem exagerados. Um nobre, brincando com sua pulseira de ouro, refletiu. Sua força é impressionante. O primeiro oponente de Yagura era tão fraco que mal precisou se esforçar para vencer. Mas a Kaiva era diferente, não só era forte, como também aguentava golpes.
Uma lâmina de água carregada de relâmpagos atingiu a armadura rochosa de Akaiva, lançando faíscas enquanto Yagura passava rapidamente por ele, formando selos rápidos nas mãos. Liberação de água, projétil do dragão de água. Liberação de terra, parede de fluxo de terra. O dragão de água em ascensão colidiu com a imponente parede de terra que se ergueu abruptamente em resposta, bloqueando o ataque completamente. Num instante, Yagura saltou para o alto muro, avançando até ficar cara a cara com Akaiva. Sua lâmina revestida de relâmpagos desceu com um rugido crepitante. Akaiva levantou o punho, enfrentando o ataque de frente antes de agarrar o pulso de Yagura com força. Já me acostumei com sua velocidade. Ah, é mesmo? Yagura sorriu, imperturbável. Antes que Akaiva pudesse reagir, sua manopla de pedra se estilhaçou sob uma onda de raios. Yagura escapou, girando no ar antes de desferir um poderoso soco direto no peito de Akaiva. Liberação de terra, picos de pedra. No momento em que o soco de Yagura acertou, o corpo de Akaiva se desfez em pedaços de pedra, um clone de rocha. Atrás, vários espinhos pontiagudos saíram do chão, mirando diretamente nas costas de Yagura. Ele imediatamente saltou para trás para escapar, mas mãos surgiram de dentro do muro de pedra e agarraram seus tornozelos. Peguei você. O que? O clone de rocha e os espinhos eram apenas distrações. O verdadeiro Akaiva estava escondido dentro da parede de terra o tempo todo, esperando por esse momento. Ele emergiu do chão, aplicando sua técnica para aumentar o peso de Yagura exponencialmente. Liberação de terra, técnica de pedra com peso adicional. Estrondo. Uma onda de eletricidade crepitante explodiu para fora. O chão sob Yagura se despedaçou quando ele se forçou a se libertar. Equilibrando-se sobre os destroços que caíam, Yagura avançou com sua lâmina, sua velocidade de alguma forma ainda mais rápida do que antes. Sua armadura rochosa foi quase destruída pelo raio e agora, enquanto sua lâmina de água cortava Akaiva, fazendo sangrar, a compreensão o atingiu como um martelo. Impossível. A técnica da pedra de peso adicional funcionou. Então por que Yagura ainda estava se movendo tão rápido? Entre os destroços que caíam, fragmentos de coral rosa claro se misturavam às pedras. Yagura se cobriu de coral e no calor da batalha perdeu todo o seu peso. Akaiva praguejou internamente. Este pequeno oponente se recusava a aceitar a menor desvantagem. Técnica de pedra leve. Ao reduzir seu próprio peso, Akaiva flutuou no ar, desviando do golpe seguinte de Yagura. Jutsu de voo. Assim como a técnica de Onoki, Yagura parou, pisando em um fragmento de rocha que caía e recalculando sua abordagem. Voar era uma das habilidades mais raras no mundo ninja. Se Akaiva pudesse voar, então o combate corpo a corpo estaria fora de questão. Isso significava que era hora de mudar para a liberação de água para ataques à distância. Ter 3 naturezas de chakra era útil. Ele tinha técnicas para qualquer distância, curta, média ou longa distância. Akaiva era de fato um shinobi excepcional entre seus pares. Mas Yagura já havia lutado contra o terceiro Kazekage antes. Ele tinha visto como era o verdadeiro poder. Aquela combinação aterrorizante de liberação de vento e areia de ferro deixou uma profunda impressão nele. Uma única técnica que poderia matar ou aleijar você em um único movimento. Ele havia aprendido a importância de finalizar um oponente de forma decisiva. Durante a última troca, Yagura cravou sua lâmina de água com infusão de relâmpagos no corpo de Akaiva. Agora, ele formou um selo de mão, ativando o chakra armazenado. Um raio percorreu o corpo de Akaiva, paralisando-o. Liberação de água, projétil do dragão de água. Em um instante, um enorme dragão de água surgiu, engolindo Akaiva inteiro e jogando-o contra a parede da arena, deixando uma enorme cratera. O dragão de água retornou, carregando Akaiva consigo. Um clone de água emergiu de sua superfície, enviando continuamente pulsos de raios para o corpo de Akaiva, mantendo sua paralisia. O efeito não foi forte, mas em uma batalha ninja, até mesmo uma fração de segundo foi suficiente para decidir a vida ou a morte. Yagura avançou, reformando sua lâmina de água e puxando-a para trás. O dragão de água se dissipou, derrubando Akaiva. Yagura girou sua lâmina, parando-a bem perto da garganta de Akaiva. A batalha havia terminado. Um silêncio atordoante tomou conta da arena. O vencedor era claro. Yagura girou sua lâmina antes de dispersá-la em uma névoa fina. Esse cara era aluno do terceiro Tsuchikage. Matá-lo certamente o colocaria nas graças de Onoki. Não que Yagura soubesse porque Onoki tinha um aprendiz tão estranhamente desenvolvido para começo de conversa. Akaiva nunca esperou perder tão rápido. Ele achou que estavam empatados. Talvez Yagura tivesse uma ligeira vantagem. Mas no final não levou vantagem nenhuma. O ninja alto e ruivo de Vagakuri cerrou o maxilar, sua expressão tremulando de frustração antes de suspirar e abaixar a cabeça. Obrigado pela partida. Vou continuar treinando. Da próxima vez, não vou perder. Yagura não discordou. Estarei esperando. O árbitro levantou a bandeira. Vencedor, Karatashi Yagura. A bandeira foi baixada e a multidão explodiu. Oh, ele dominou completamente aquele bruto Iva. Akaiva era forte, mas aquele rapazinho praticamente ganhou o campeonato. Eu quero os filhotes dele. Calma, isso é ilegal, eu acho. Yagura e Akaiva apertaram as mãos firmemente antes de se virarem para deixar a arena. Nas arquibancadas, o líder de Takigakuri observava atentamente. Aquele garoto Kirigakuri é impressionante, Sr. Okage. Hiruzen Sarutobi sorriu com conhecimento de causa. Ele tem potencial. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Hiruzen Sarutobi garantiu que tudo estava em ordem antes de sair da pequena sala e retornar ao seu assento. Sua mente estava em outro lugar enquanto observava distraidamente a batalha se desenrolando abaixo.
3 minutos após o início da partida, Azuma Sarutobi e Mukumo estavam testando as habilidades um do outro. 3 shuriken junto com outra escondida em suas sombras, passaram pelo corpo de Mukumo sem nenhum efeito. Apenas alguns pequenos buracos apareceram em seu corpo, que se curaram num piscar de olhos. Um Kekkei Genkai. O jutsu de shuriken das sombras é inútil contra ele. Ao ver a forma etérea e nebulosa de Mukumo, Azuma achou a situação problemática. Como esperado, ataques físicos não funcionarão. Liberação de nuvem. Técnica de ocultação de névoa. A figura de Mukumo se dissipou gradualmente, fundindo-se a névoa e desaparecendo de vista. Não podemos permitir que ele transforme isso num campo de batalha que lhe convém. Olhando para a espessa névoa branca que se espalhava diante dele, Azuma jogou suas facas de trincheira no ar e rapidamente formou selos de mão. Liberação de vento. Grande avanço. Uma rajada poderosa saiu de sua boca, varrendo o campo e dispersando a névoa persistente. Pegando suas facas de trincheira, Azuma observou cautelosamente o garoto de cabelos brancos à sua frente. A névoa ao redor de Mukumo estava significativamente mais fina devido à rajada de vento. Um pensamento passou pela mente de Azuma. Seus olhos se estreitaram enquanto ele silenciosamente testava sua hipótese. Infundindo suas facas de trincheira com chakra de liberação de vento, ele avançou em alta velocidade. Mukumo recuou rapidamente. Azuma cortou as nuvens de balas imbuídas de fogo que bloqueavam seu caminho, com um sorriso confiante se formando em seu rosto prematuramente maduro. Sua fraqueza é a liberação de vento. Mukumo não respondeu, mas completou uma série de selos de mão. Liberação de areia. Transformação da forma da nuvem. Um farfalhar encheu o ar enquanto grãos finos de areia giravam na névoa, tornando a forma nublada mais densa e opaca. Ao misturar o chakra da liberação de terra com o da liberação de nuvem, a areia aumentou o peso da nuvem, reduzindo o impacto dos ataques da liberação de vento. Esta foi a contramedida contra a liberação de vento. A névoa ao redor de Mukumo se reformou rapidamente, agora carregando uma concentração maior de partículas de areia. As facas de trincheira de Azuma brilharam enquanto ele as revestia com chakra do vento, formando lâminas afiadas como navalhas. Abaixando a postura, ele avançou. Liberação de nuvem, balas de nuvem flamejante. Dezenas de projéteis de nuvem de fogo avançaram em direção a Azuma em uma densa barragem. Ele se abaixou e se esquivou, esquivando-se onde podia e cortando aqueles que não conseguia evitar. Então, esse Azuma, um genin de Konoha, é especialista em liberação de vento? Mukumo pensou consigo mesmo, percebendo que a situação estava se tornando desfavorável. Rompendo a barragem de fogo, Azuma fechou a distância em um instante, cortando suas facas de trincheira em um movimento cruzado. O corpo de Mukumo não conseguia acompanhar a velocidade de Azuma. As lâminas de vento cortantes cortavam facilmente o ar e a névoa. Voxash! A forma inteira de Mukumo foi cortada em 3 pedaços separados. Seu corpo se partiu e foi embora. Como foi um corte limpo e não um impacto típico de liberação de vento, o peso de areia adicionado não ofereceu nenhuma resistência. Remontar a névoa espalhada para reformar seu corpo e curar os ferimentos exigiria bastante chakra e tempo. Azuma percebeu que o processo de restauração de Mukumo era significativamente mais lento do que outros jutsus baseados em névoa. Isso confirmou sua teoria. Na plataforma do espectador Kerigakuri, Ringo Meiyuri mordeu o lábio, rangendo os dentes afiados em frustração. Konoha descobriu sua fraqueza muito rápido. O jutsu da névoa da nuvem saiu pela culatra, observou Yagura. Ele se encostou no corrimão, ou melhor, se jogou sobre ele com os pés mal tocando o chão. Forçar Azuma a usar a liberação de vento para dissipar a névoa só o ajudou a identificar a fraqueza de Mukumo. Usar a técnica da névoa oculta era uma prática padrão para o shinobi da névoa. Desde que deixaram a vila, eles só encontraram a liberação de vento uma vez, contra um ninja de Suna na Floresta da Morte. Mas Azuma era mais forte que aquele genin de Suna. Seus ataques eram mais rápidos e incorporavam taijutsu. No final das contas, esta Kekkei Genkai é mais adequada para reconhecimento. Assim como a técnica de hidrificação do clã Ozuki, ela era imune a ataques físicos e de liberação de água, mas tinha uma fraqueza clara: liberação de vento. Liberação de vento. Yagura relembrou sua luta com a Kaiba alguns dias antes, onde ele usou clones de água escondidos dentro de balas de dragão de água, combinando-as com liberação de relâmpago para um ataque contínuo. Essa técnica foi inspirada no uso da liberação de vento combinada com a liberação magnética do terceiro Kazekage. Entretanto, diferente do terceiro Kazekage que podia usar a liberação de vento e a liberação magnética simultaneamente, Yagura tinha que contar com clones para assistência. Ele olhou para baixo, pensativo. Sua liberação de vento era pouco desenvolvida e carecia de direção. A liberação de vento do terceiro Kazekage superou em muito a de Azuma. Se fosse ele, Mukumo nem deixaria cinzas. Dito isso, com chakra suficiente, Yagura poderia replicar um nível semelhante de destruição usando a liberação de vento. Mas por que ele faria isso se poderia simplesmente usar a liberação de água? A liberação de vento do terceiro Kazekage não era apenas poderosa, era letal por causa da areia de ferro misturada ao vento. Vale a pena aprender a liberação de vento de Azuma? Usando o chakra do vento para aumentar o comprimento da lâmina de suas facas de trincheira. Uma técnica básica, porém eficaz para usuários de vento comumente vista em animes e jogos. Lâminas de vento afiadas e cortantes. Espere. Lâminas de vento? Uma percepção atingiu Yagura como um raio. Toda a sua postura se endireitou de excitação. É isso. Como eu poderia me esquecer daquele meu colega? Seu antigo dilema tinha acabado de ser resolvido. Pendurado no corrimão, seus pequenos pés se agitavam de excitação. Então, quando seu olhar se voltou para suas pernas, sua respiração ficou presa por uma fração de segundo. Antes que alguém pudesse perceber, Ringo Meiyuri desviou o olhar respeitosamente, cantando internamente. Me perdoe. Seu companheiro de equipe está brigando com um ninja de Konoha. Foco Ringo Meiyuri.
Arena de duelos. Mais uma vez, a névoa foi cortada pelas facas de trincheira revestidas de vento de Azuma. Outro clone. Mukumo usou seus 2 clones de nuvem como iscas para escapar da perseguição de Azuma, entrando na névoa para se esconder mais uma vez. Momentos depois, uma mão feita de nuvem emergiu da neblina, agarrando Azuma. Ele rapidamente o cortou com um golpe de lâmina, e o vento resultante espalhou ainda mais a névoa. Os ataques de um lado para o outro continuaram, esgotando as forças de ambos os lutadores. À medida que a névoa se adensava novamente, obscurecendo a visão, Azuma expandiu seu chakra para fora, tentando dispersar a névoa que se aproximava e localizar o verdadeiro Mukumo. Mas dentro da névoa densa, olhos ocultos observavam cada movimento seu, rastreando sua posição. Se ataques em áreas amplas não funcionarem, Mukumo analisou o estilo de liberação de vento de Azuma. Diferentemente das técnicas amplas e abrangentes de liberação de vento, Azuma se especializou em taijutsu com infusão de vento. Isso tornou mais perigoso. Essa pode ser sua chance de vencer. Liberação de nuvem. Voxash! Ao ouvir o assobio agudo de um ataque iminente, Azuma desviou bem a tempo de evitar uma bala de nuvem de fogo vinda de trás. Firmando o pé, ele se virou e avançou em direção à névoa. Então você está naquela direção? Correndo em direção à neblina, ele liberou outra rajada de chakra do vento, apenas para descobrir que Mukumo havia desaparecido. Bem acima, Mukumo flutuava, tendo dissolvido sua forma de areia e alçado o voo. Com o último selo de mão, pequenas nuvens vermelhas desceram. Capítulo 87. Azuma firmou-se no chão, aproveitando o vento para garantir um pouso firme. As rajadas violentas dispersaram instantaneamente a névoa persistente que cobria todo o campo de batalha. Com sua visão repentinamente clareando, Azuma nunca havia sentido o calor do sol de Konoha tão intimamente antes. Acima, o ninja de Kirigakuri pairava no ar, cercado por 8 pequenas esferas semelhantes a nuvens, algumas crepitando com relâmpagos, outras brilhando em um vermelho profundo. Eles pareciam impressionantes, mas por dentro ele se sentia amargo. Por 2 vezes, seu corpo foi disperso e reformado pela força do vento. Clones de nuvem, o jutsu que envolve a névoa e uma barragem contínua de projéteis elementais de nuvem, fogo e relâmpago. Suas reservas de chakra estavam quase esgotadas. Os 8 pequenos pássaros alados de nuvem condensada ao seu lado foram criados pelo ninjutsu de Mukumo. Eles podiam disparar projéteis de nuvem elemental de forma autônoma, combinando seus atributos de chakra. Mas eles próprios também eram projéteis. Mukumo deu o primeiro passo, acenando com a mão. Os 8 pássaros das nuvens bateram as asas e mergulharam em direção a Azuma. Azuma analisou rapidamente seus números e trajetórias de voo e então sacou um punhado de shuriken. Chakra do vento irrompeu nas armas antes que ele as lançasse com precisão milimétrica. As shurikens colidiram de frente com as construções de nuvem, causando explosões imbuídas de chakra que encheram o ar com fumaça negra. Como eram imbuídas de chakra elemental, essas não eram nuvens intangíveis que pudessem ser atravessadas. Ao mesmo tempo, a sombra de Azuma no chão se expandiu rapidamente. Ele está vindo direto? Tendo esgotado sua habilidade de usar técnicas de liberação de vento em larga escala, Azuma levantou sua mão, convocando uma rajada para enfrentar o ataque que se aproximava. Liberação de vento, palma da vendaval. Enquanto isso, o Mukumo rapidamente formou um sinal de mão com 2 selos. Liberar. O vendaval crescente aumentou, mas em vez de se dispersar, Mukumo se inclinou para frente, protegendo-se com os braços, e pisou forte em uma plataforma de nuvem repleta de chakra, acelerando sua descida. Ao contrário do que se esperava, ele não ficou impressionado. Azuma reagiu rapidamente lançando uma shuriken como sonda. Mukumo desviou com uma kunai, recusando-se a dar a Azuma a chance de contra-atacar. Ele se aproximou, recolheu o punho e desferiu um soco poderoso. Esse cara dissipou sua transformação em corpo de nuvem. Pego de surpresa, Azuma mal teve tempo de levantar o braço em defesa. O soco acertou com força seu antebraço, causando um choque em seu corpo. Azuma tentou contra-atacar com um ataque de kunai, mas a lâmina de Mukumo o interceptou. Pisando em um ponto de apoio temporário de chakra no ar, Mukumo aproveitou a instabilidade de Azuma e empurrou sua kunai para o lado com força. No momento seguinte, sua lâmina perfurou o peito de Azuma. Uma nuvem de fumaça branca irrompeu. Azuma foi substituído por um tronco de madeira. Técnica de substituição corporal. Uma mudança repentina no vento atrás dele. Sem hesitar, Mukumo dispersou a plataforma de nuvem e caiu no chão, desviando da lâmina de Azuma enquanto ela cortava o ar. Antes que ele pudesse se recuperar, Azuma lançou uma série de chutes de cima. Mukumo mal conseguiu se esquivar ou bloquear, levando alguns golpes no processo. Azuma acertou mantendo a pressão, e transitou perfeitamente para um ataque implacável de lâminas. Forçado a um combate corpo a corpo, Mukumo cerrou os dentes, agarrando sua kunai com força para enfrentar Azuma em um choque de aço. Com a maior parte do seu chakra esgotado, ele não conseguia mais manter sua forma de corpo de nuvem. Da mesma forma, a lâmina articulada de Azuma havia perdido o aprimoramento do chakra do vento. Do lado de fora, Yagura observou a troca de taijutsu e suspirou. Acabou. No momento em que Mukumo perdeu sua maior vantagem, a batalha foi decidida. Ele era um especialista em ninjutsu, contando com a liberação de nuvem, sem nenhuma experiência real em combate corpo a corpo. Ringo Meiyuri riu baixinho, balançando a cabeça. Mukumo precisa mesmo aprimorar seu taijutsu, e o treinamento dele contra a liberação de vento poderia ser melhorado. Vou treinar com ele quando tiver tempo. Observando Mukumo lutar contra Azuma em combate corpo a corpo, Yagura sorriu. Perfeito.
Acabei de ter algumas ideias para o treinamento de liberação de vento. De volta ao campo de batalha, a lâmina de Azuma atingiu com força, cortando a kunai de Mukumo. Mukumo imediatamente deu um passo para trás, formando selos de mão na velocidade da luz. Não vai acontecer. Azuma não estava disposto a lhe dar a chance de usar ninjutsu. Ele avançou rapidamente e atacou com sua lâmina de junta, enviando um arco de chakra infundido com vento para frente. Um único sinal de mão. O arco da lâmina dispersou a névoa restante ao redor da cabeça de Mukumo. Mukumo foi empurrado para além dos limites da arena. Com seu chakra esgotado e incapaz de enfrentar Azuma em combate corpo a corpo, ele não teve escolha a não ser desistir. Ele guardou o último chakra que lhe restava para curar o ferimento no pescoço. O primeiro ninja de Kirigakuri foi eliminado. Eu desisto. Azuma parou no meio do caminho. Com seu oponente derrotado, ele exalou alívio. Felizmente, ele correspondeu às expectativas. O árbitro levantou a bandeira. Vencedor, Sarutobi Azuma. Este era o estádio de Konoha, e os aplausos da plateia eram ainda mais altos do que na primeira partida. Sem dúvida. Ele é filho do Hokage. Azuma se saiu bem. Ele não desonrou o nome Sarutobi. Vá Azuma! Vá Azuma! Da arquibancada, o líder de Takigakuri sorriu e parabenizou Hiruzen Sarutobi. Seu filho venceu. Haha, foi só sorte, Hiruzen respondeu humildemente, acariciando sua barba. O líder de Takigakuri continuou. Ele analisou bem as habilidades do oponente e contra-atacou de acordo, mesmo contra um usuário do Kekkei Genkai. Esta criança certamente se tornará um dos pilares de Konoha no futuro. Você me lisonjeia, disse Hiruzen, assentindo modestamente. Mas agradeço as palavras gentis. Com a emoção ainda queimando nas arquibancadas, a terceira e a quarta partidas aconteceram imediatamente. Na terceira luta, Shiranui Gema de Konoha lutou muito para derrotar um genin de Tsunagakuri, avançando para a quarta luta. A multidão de Konoha explodiu mais uma vez. Na quarta luta, Ringo Meiyuri de Kirigakuri derrotou seu oponente de Takigakuri, garantindo sua vaga entre as finalistas. Os 4 finalistas foram definidos. 2 de Kirigakuri e 2 de Konoha. O árbitro anunciou o fim das lutas da manhã. Todos os competidores tiveram um intervalo até as 14 horas, quando as semifinais começariam. Até um idiota pode ver que essa pausa é só para dar tempo aos genins de Konoha de se recuperarem. Os exames Chunin nunca tinham esse tipo de período de descanso. Eram sempre batalhas sem fim. No almoço, Jinin Akebino zombou do favoritismo de Konoha enquanto devorava carne grelhada, reclamando em voz alta para seus 3 alunos. Qualquer um com olhos podia ver a disparidade nas partidas anteriores. Os genin de Konoha tiveram que lutar para garantir suas vitórias. Enquanto isso, os competidores de Kirigakuri dominaram e Yagura estava no controle o tempo todo, e a luta de Ameiyuri só poderia ser descrita como um massacre. Nenhum dos dois havia gasto muito chakra. Jinin Akebino estalou a língua. Mukumo não teve sorte. Ele enfrentou seu pior oponente possível. Só mais um pouco e Kirigakuri teria conquistado 3 das 4 vagas. Mukumo abaixou a cabeça. Desculpe. Yagura deu um tapinha em seu ombro. Vou te ajudar a treinar contra a liberação de vento. Os olhos de Mukumo brilharam. Sério? Valeu. Sem problemas. E graças a você, a técnica de voo de Akaiba e as lâminas de vento de Azuma, tenho algumas ideias para minha própria liberação de vento. Mordendo um doce, Yagura deu um sorriso irônico. Esta tarde, eu vou me vingar de você. Às 14 horas, as semifinais do exame Chunin foram retomadas. Capítulo 88. As arquibancadas estavam lotadas. Mesmo aqueles que haviam sido eliminados nas rodadas anteriores optaram por ficar, ansiosos para ver até onde os oponentes que os derrotaram conseguiriam chegar. Ao final das lutas da manhã, os 4 finalistas dos exames Chunin foram conhecidos. Iwagakuri, Tsunagakuri e Takigakuri foram todos eliminados. Mais uma vez, Konoha provou sua reputação como a vila shinobi mais forte, com 2 de seus genin avançando para as semifinais. No entanto, a maior surpresa do torneio foi Kirigakuri, que estreou de forma impressionante neste exame Chunin. 2 de seus genins chegaram aos 4 finalistas, superando Iwagakuri e Tsunagakuri para ficar ao lado de Konoha. E a julgar pelo desempenho deles, esses 2 shinobi da névoa eram inegavelmente mais fortes que seus equivalentes de Konoha. Na plataforma do árbitro, Nara Shikaku deu um passo à frente. Ele pigarreou, acalmando as discussões agitadas entre os espectadores. Depois de testar brevemente o microfone, ele anunciou. Em seguida, prosseguiremos para a rodada final da segunda fase dos exames Chunin, as semifinais. Os confrontos serão determinados por sorteio. Yagura sentiu como se tivesse sido atingido no peito pelas palavras de Shikaku. Virou-se para ele em choque. Espere. Você está falando sério? Você nunca mencionou outro sorteio antes. De acordo com o cronograma original, ele deveria lutar contra Azuma, enquanto a Meiyuri enfrentaria Shiranui Gema. Yagura murmurou para si mesmo. Eles não vão colocar os 2 caras de Konoha um contra o outro e me fazer lutar contra a Meiyuri, vão? Ele não era o único desconfiado dessa mudança repentina. O quê? Eles falaram alguma coisa sobre outro sorteio antes? Sim, pensei que já tivéssemos feito sorteios para as rodadas eliminatórias. Isso parece suspeito. Comecem logo as brigas. Ignorando os murmúrios nas arquibancadas, Shikaku fez sinal para a equipe do torneio prosseguir. A tela eletrônica se iluminou, exibindo os nomes dos 4 genins restantes. Momentos depois, os confrontos foram definidos. Partida 1, Sarutobi Azuma contra Shiranui Gema. Partida 2, Yagura contra Ringo Meiyuri. Jinin Akebino olhou para Yagura e deu um sorriso irônico. Droga, garoto, você acertou em cheio. Depois disso, me compre um bilhete de loteria. Yagura bateu palmas, fingindo espanto. Nossa, que coincidência. Ele estava pensando seriamente em seguir o conselho de Jinin. Os competidores idiotas de Konoha estão me dando sonos, zombou a Meiyuri. Desistam logo, seus fracotes.
Calma, Ameyuri. Coma um doce primeiro. Yagura jogou para ela e para Mukuma um pirulito de um vendedor ambulante e depois colocou um na própria boca. Com um brilho travesso nos olhos, ele sorriu. Pelo menos vamos assistir a um show primeiro. Shikaku previu essa reação e ignorou os protestos da plateia. Virou-se e saiu da plataforma. Essa decisão deveria ter sido tomada antes mesmo do início do segundo estágio, mas um incidente inesperado, o desaparecimento do terceiro Kazekage, interrompeu os planos de Hiruzen Sarutobi, não lhe deixando outra escolha a não ser lidar com isso agora. A primeira luta foi anunciada, e Azuma e Gema entraram na arena. Após uma intensa troca de técnicas, Gema foi derrotado, e Azuma avançou para a final. Os aplausos do público foram escassos e pouco entusiasmados. A maioria dos espectadores não era boba. Mesmo que não tivessem percebido de imediato, um pouco de tempo, ou espionagem, foi o suficiente para descobrir o verdadeiro motivo da mudança repentina. Até os próprios moradores de Konoha pareciam relutantes em aplaudir. A segunda luta, Yagura contra Ringo Ameyuri. Ambos os competidores, por favor, deem um passo à frente. Espere. Uma voz interrompeu o árbitro. Tui. Ameyuri cuspiu o palito de pirulito, cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha para o árbitro com um sorriso irônico. Sou Ringo Ameyuri. Desisto desta luta. Ela nem olhou para o alvoroço que sua declaração causou na plateia. Virando-se para Yagura, ela deu de ombros e sorriu. Teremos muitas chances de lutar. Pular esta não é grande coisa. Seus olhos dourados brilharam de malícia. Além disso, as reações deles não têm preço. Você não acha? Yagura, contagiada pelo humor brincalhão dela, assentiu levemente. Concordo. Te devo uma refeição. Com a desistência de Ameyuri, Yagura avançou ilesa para a final. Isso sem dúvida colocou Konoha em uma posição ainda pior. Ainda assim, foi melhor do que ter o Shinobi da névoa esmagando Konoha em plena luz do dia e transformando a final em um confronto exclusivo de Kirigakuri. Claramente a liderança de Konoha avaliou esse cenário e decidiu que algum controle de danos era necessário. E não havia como essa decisão ter sido tomada sem a aprovação de Hiruzen Sarutobi. Infelizmente, Hiruzen estava sentado muito alto para que alguém pudesse avaliar sua reação. Yagura desviou o olhar para baixo, encontrando os olhos de Azuma. A expressão de Azuma era pior do que o esperado. Ele não era ingênuo, sabia que os adultos haviam interferido. E em Konoha, o adulto mais poderoso era ninguém menos que Hiruzen Sarutobi. Mas ele não conseguia entender por que seu pai tinha feito isso. Yagura viu a frustração estampada no rosto de Azuma e provocantemente mostrou a língua. Idiota. Mesmo que todos soubessem que Konoha estava fazendo truques sujos, eles não poderiam deixar seus patrocinadores testemunharem seu genin sendo completamente esmagado pelo Shinobi da névoa. Partida final dos exames Chunin, Sarutobi Azuma contra Yagura Karatashi. Bem, se é assim, então só há uma maneira de fazer isso valer a pena. Uma lâmina de água se formou na mão de Yagura e seus dedos apertaram o cabo. Ele abaixou sua postura, com chakra relâmpago surgindo em suas pernas e todos os músculos tensos. Começar. No momento em que as palavras saíram da boca do árbitro, um estrondo estrondoso irrompeu, e Yagura disparou para frente como uma flecha disparada de um arco. Azuma ainda estava atordoado com seus pensamentos quando o grito do árbitro o trouxe de volta à realidade. Mas naquele momento Yagura já estava sobre ele com uma velocidade avassaladora. Um golpe certeiro fez as facas de trincheira de Azuma voarem para longe. Yagura girou no ar, desferindo um chute duplo violento e um no peito, outro no queixo. Voxas! A força bruta fez com que a visão de Azuma ficasse branca e turva. Baque! Uma lâmina de água brilhou, perfurando a carne logo abaixo da clavícula de Azuma. Yagura caiu para trás, aterrissando com um forte pisão que rachou o chão de pedra sob ele. Ele não estava aqui para jogar limpo. Ele não ia fazer um grande discurso para Azuma para motivá-lo a lutar com força total. Agora não. Não quando ele tinha uma missão. Para Kirigakuri. Diante dos olhos de milhares de espectadores, Konoha sofreria a derrota mais humilhante. Relâmpagos estalaram. Choveram golpes. Sangue respingou na lâmina de Yagura. E finalmente Azuma reagiu. Afinal, ele era filho do Hokage. E ele não cairia tão facilmente. Capítulo 89. Água jorrou do ferimento de Azuma, espirrando por todo seu corpo. Você está pensando demais, idiota. Um sussurro veio de trás dele, a voz de Yagura. Suas mãos rapidamente formaram um selo. Liberação de água, jutsu da prisão de água. O rosto de Azuma ficou mortalmente pálido. Caramba! A água subiu, formando instantaneamente uma esfera que prendeu Azuma lá dentro. Checkmate. A técnica foi mantida por um clone de água, este foi o segundo. O verdadeiro Yagura emergiu lentamente de uma poça de água no chão. Não sou um grande oponente. Estou quase dormindo. Ele passou os dedos levemente pela superfície da prisão de água, sorrindo enquanto olhava para o público, falando como se estivesse conversando casualmente com eles. Já usei bastante liberação de relâmpago e liberação de água. Vamos tentar liberação de vento desta vez. Primeiro, ele moldou seu chakra em uma lua crescente, completando a transformação da forma. Então, ele gradualmente o infundiu com a natureza do vento, completando a transformação da natureza. Uma lâmina de vento simples, a técnica de liberação de vento mais básica, foi formada. Yagura colocou a mão na prisão de água e lançou a lâmina de vento para dentro. Um corte agudo apareceu na perna de Azuma. Experiência bem-sucedida. O clone de água manteve a prisão enquanto o verdadeiro Yagura continuava enviando lâminas de vento para dentro dela. Uma após a outra, cada lâmina deixava um novo ferimento em Azuma. Os espectadores ofegavam em choque a cada novo ferimento com os corações disparados.
Os shinobi de Konoha presentes estavam furiosos e horrorizados. Qualquer um com um pouco de experiência ninja podia ver o quão desajeitado Yagura era com a liberação de vento. E foi exatamente por isso que eles ficaram ainda mais irritados. Esse cara estava usando a rodada final dos exames Chunin para praticar um novo jutsu. Ele estava tratando o filho do Hokage como um boneco de teste. Os espectadores estrangeiros, no entanto, não compartilhavam da indignação de Konoha. Em vez disso, sentiam-se como se estivessem sonhando, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Esta é realmente a rodada final dos exames Chunin? O filho do terceiro Hokage, filho do chamado professor de ninjutsu, estava sendo completamente dominado por um ninja da névoa oculta. Ele não conseguia nem revidar. Que absurdo! Assim como o garoto de cabelo cor de chá havia dito, Yagura realmente parecia que estava prestes a adormecer. O corpo de Azuma estava coberto de feridas. Nesse ponto, escapar da prisão de água era impossível. Pelo bem de sua própria carreira, o árbitro não podia permitir que Azuma morresse na frente dele. Mas as regras eram claras. A partida só poderia ser interrompida se uma das partes admitisse a derrota. Perplexo, ele só pôde pedir orientação a Nara Shikaku. Respingo. A prisão de água se despedaçou, e Azuma caiu pesadamente no chão. Seu corpo ficou coberto de cortes profundos, como facas, causados pelas lâminas de vento. Ferimentos graves, privação de oxigênio, perda excessiva de sangue, ele já havia perdido a consciência. Experimento bem-sucedido. A liberação de vento é bastante eficaz. Yagura não tinha intenção de deixar Azuma morrer, não por causa do breve encontro deles no Ishiraku Ramen. Azuma não era alguém qualquer como Might Guy. Tendo acabado de derrotar o terceiro Kazekage, Yagura não tinha pressa em ter outro Kage como alvo dele. Uma mulher fatal. Sasori matou o terceiro Kazekage cerca de 1 ano antes do previsto. Orochimaru ainda nem tinha desertado. Sorrindo satisfeito, Yagura lançou um olhar ao árbitro, sinalizando para que ele se apressasse e anunciasse os resultados. O coração do árbitro batia forte no peito. Temendo qualquer atraso, ele imediatamente ergueu sua bandeira. Vencedor, Karatashi Yagura. Sua voz, no entanto, carregava um traço de pânico. Os ninjas médicos de Konoha já estavam de prontidão. Assim que a partida terminou, eles correram para levar Azuma para tratamento. A batalha final dos exames Chunin, que deveria ter sido a partida mais emocionante, terminou em uma vitória totalmente unilateral. O evento terminou de forma tão abrupta e avassaladora que toda a arena ficou em silêncio e atordoamento. Suspirar, Hiruzen Sarutobi esfregou as têmporas. O dia de hoje tinha sido cheio de infortúnios. Talvez ele devesse visitar o templo mais tarde. Não era que Azuma fosse fraco, era que o filho da névoa era simplesmente forte demais. Naquela luta, Karatashi Yagura demonstrou uma força facilmente comparável à de um Jonin. Até o filho de Presa Branca estava um passo atrás dele. Atake Kakashi, que se formou na academia aos 5 anos e se tornou um Chunin aos 6. Agora tinha 9 anos, mas ainda não era do nível Jonin. A plateia explodiu em um rugido ensurdecedor, suas emoções explodindo como uma represa se rompendo. Yagura se virou para as arquibancadas, levantou o queixo e orgulhosamente levantou o punho no ar, declarando corajosamente sua vitória no campeonato. Deem-me seus aplausos e gritos. Não se contenha, grite até sua garganta falhar. Concentre toda sua admiração em mim. Sua pose confiante, quase arrogante, imediatamente inflamou as emoções reprimidas da multidão. O campeão se virou e caminhou triunfantemente de volta para a área de espera da névoa oculta. Tão forte. Incrivelmente forte. Muito legal. Sugoi, esse garoto é louco. Karatashi Yagura, eu quero seus bebês. Enquanto as pessoas comuns estavam envolvidas na excitação, os superiores tinham suas próprias discussões. Então está a infame Vila da Névoa Sangrenta. Interessante. Nunca tentamos contratar ninjas da névoa antes, não é? Volte e pergunte se alguém tem conexões com Kirigakuri. Assim que Yagura desapareceu no túnel de entrada, ele finalmente abaixou os punhos, relaxando os braços. Ele soltou um longo suspiro. De volta à névoa, ele fez grandes promessas diante do terceiro Mizukage. Pelo menos agora, os resultados não decepcionariam. Ele não se envergonhara. Com isso, a rara participação de Kirigakuri nos exames Chunin cumpriu seu propósito. Missão cumprida. Mas agora, vamos ver se o terceiro Mizukage e os anciãos apreciam todo o trabalho duro deste pobre garotinho de 8 anos. Se não, irei até o escritório do Mizukage todos os dias e os lembrarei disso. Não que eles possam fazer alguma coisa comigo. Sorrindo para si mesmo, Yagura pensou em como o terceiro Mizukage poderia reagir. Ao chegar à sua equipe, foi recebido por um raro olhar amigável de Jinin Akebino, como se seus conflitos anteriores nunca tivessem acontecido. O homem lhe deu um forte tapinha no ombro. Nada mal, pirralho. Foi uma luta muito boa. Yagura estremeceu com o impacto, forçando um sorriso forçado. Obrigado. Ringo Ameyuri imediatamente passou um braço em volta do pescoço de Yagura, praticamente rindo alto. Você viu a cara daqueles ninjas de Konoha? Eles estavam ficando verdes de raiva. Não vi, mas posso imaginar, respondeu Yagura com um sorriso irônico. Principalmente o rosto de Hiruzen Sarutobi. Ele realmente queria ter visto aquilo. O rosto normalmente reservado de Mukumo estava vermelho de excitação. Seus olhos brilhavam. Você foi incrível. Obrigado. Yagura levantou a mão e trocou um cumprimento casual com ele. Missão cumprida. Hora de ir para casa. Capítulo 90. 2 dias depois. Deixando a Terra do Fogo e pisando no solo da Terra da Água sem nenhum incidente, Yagura finalmente deu um suspiro de alívio. Ele nunca havia sentido tanto carinho pela névoa espessa e opressiva de Kirigakuri antes. Finalmente ele estava em casa.
Quando deixaram Konoha, a atmosfera na vila já estava tensa. Os shinobi de Konoha estavam excepcionalmente ativos e em alerta máximo. Jin Akebino e a Anbu de Kirigakuri que o acompanhava conseguiram captar alguns rumores, mas nenhuma informação era precisa. Para evitar se envolver em problemas desnecessários, a monólogo interno de Yagura. Yagura não sabe de nada. Jin Akebino não demorou e deixou a Terra do Fogo o mais rápido possível sob a escolta do shinobi de Konoha. Hiruzen Sarutobi, preocupado com a possibilidade de incidentes semelhantes ocorrerem novamente, providenciou que todos os shinobi visitantes fossem escoltados, de volta para suas respectivas aldeias. Assim que entraram na Terra da Água, não havia mais necessidade de voltar correndo para a aldeia. Eles viajaram sem pressa por 3 dias. Em uma manhã fria, eles finalmente chegaram aos portões de Kirigakuri. A vila era a mesma de sempre, silenciosa e desolada. Uma rajada de vento frio de inverno passou. Yagura respirou fundo o ar úmido e familiar e exalou uma névoa branca. Ao contrário de Konoha, Kirigakuri nunca foi animada. As ruas estavam quase vazias, com apenas alguns vendedores e pedestres. Aqueles que caminhavam pelas ruas tinham expressões inexpressivas. O jeito como eles olhavam para os shinobi que retornavam era cheio de medo. No caminho, Yagura até brincou sobre se o terceiro Mizukage lhes daria uma festa de boas-vindas. Claro que isso não aconteceu. Depois de meses ausente, as ruas assustadoramente desertas de sua cidade natal pareciam estranhamente familiares. Ainda assim, tenho que admitir, a Meiuri, o clima de Konoha é muito melhor que o de Kirigakuri. Yagura espreguiçou-se preguiçosamente, sacudindo a rigidez causada pelo frio. O ar invernal de Kirigakuri estava tão úmido e sem sol como sempre, ficar ali por muito tempo fazia com que a pessoa se sentisse como se estivesse criando mofo. Mukumo já havia partido, indo direto para a residência de seu clã para relatar seu retorno seguro. Jin Akebino havia saído ainda mais cedo naquela manhã e provavelmente estava no edifício Mizukage, entregando um relatório detalhado sobre sua jornada. Agora, apenas Ringo Meiuri permanecia ao seu lado. Tendo experimentado o clima claro, ensolarado e temperado de Konoha, Ringo Meiuri concordou de todo o coração. Você não está errado. Mas Yagura, sua casa não fica na outra direção? Ela percebeu que eles estavam indo na direção errada. Como ela já havia sido uma Anbu, ela tinha uma ideia geral de onde o clã Kojiki residia. Yagura estalou os dedos. Bingo! Seu destino não era seu lar, não por acidente, mas por escolha. Tenho uma amiga que preciso surpreender. Ringo Meiuri estreitou os olhos levemente, reconhecendo a direção em que estavam indo. Eles estavam a caminho da residência do clã Ozuki. Toque, toque. Yagura bateu na porta da propriedade Ozuki. Já vou. Quem é? Ao ouvir a voz, as orelhas de Yagura se contraíram. Ele gesticulou para Ringo Meiuri ficar quieto. Rangido. O pesado portão da casa dos Ozuki foi empurrado e aberto por dentro. No momento em que ouviu aquela voz familiar, Yagura parecia um predador pronto para atacar. Assim que viu o rosto da pessoa atrás da porta, ele se lançou para frente, com os braços abertos. Mangetsu. Pego de surpresa, Ozuki Mangetsu quase se assustou e se liquefez por reflexo. Mas a voz o fez olhar rapidamente para baixo para confirmar que não estava enganado. Que diabos, Yagura? Esse cara cresceu mais em apenas 2 ou 3 meses? Com um sorriso 9 partes presunçoso e uma parte de irritação fingida, Yagura sorriu para seu velho amigo. Hehe, sou eu. Faz tempo que não nos vemos. O reencontro inesperado atingiu Mangetsu duramente, e ele retribuiu o abraço com o mesmo entusiasmo. Quanto tempo? Você voltou. Tomado de alegria, Mangetsu quase levantou Yagura do chão e quicou algumas vezes. Yagura deu um tapinha em suas costas e se afastou, espreguiçando-se. Terminei as provas e fui direto para casa. Não que Konoha fosse insuportável, mas minha casa é melhor. Mangetsu fingiu indignação. E você não me avisou antes. Eu poderia ter te encontrado no portão. Esquecido. Yagura dispensou a ideia com uma risadinha. Não importa, você pode me compensar. Como vai me receber de volta? Vou garantir que fique ótimo. Mangetsu deu-lhe uma cotovelada de brincadeira. Você fez um grande nome em Konoha, não é? Ah, você ouviu? Claro. Os resultados dos exames Chunin foram anunciados no edifício Mizukage. Droga, o velho é rápido. Não que os aldeões de Kirigakuri se importassem muito. Naquele ambiente opressivo, comemorar não era exatamente uma coisa. Dando um passo para o lado, Yagura finalmente se lembrou de que Ringo Meiuri estava parado ali há um bom tempo. Mangetsu, deixe-me apresentá-lo. Este é Ringo Meiuri, meu companheiro de equipe nos exames Chunin. Meiuri, este é Ozuki Mangetsu, meu amigo. Eu sei. Como filho mais velho do clã Ozuki, seu nome era bem conhecido. Ringo Meiuri sorriu educadamente. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Ringo Meiuri. Prazer em conhecê-lo. Mangetsu deu um tapinha no peito, confiante. Qualquer um que seja amigo do Yagura é meu amigo. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Yagura deu um sorriso irônico. Precisa de alguma coisa? A Meiuri já é forte o suficiente para se tornar Chunin. Ela costumava ser da Anbu. E você? Já se formou na academia? Traído pelo seu melhor amigo. Mangetsu lançou-lhe um olhar furioso e cruzou os braços em um gesto de desafio. Quando eu me formar, farei os exames Chunin também. Mangetsu os convidou para a sala de estar e foi buscar bebidas na geladeira. Você deve estar cansado da viagem. O que quer beber? Tenho chá de frutas, chá de cevada e chá com leite. Chá com leite para mim. Só chá de cevada, obrigado. Entendi. Mangetsu serviu as bebidas rapidamente. A Meiuri, não precisa ser tão educado. Olha o Yagura, ele não tem vergonha nenhuma. Ringo Meiuri pegou o chá dela com um pequeno sorriso. Obrigado. Yagura virou seu chá com leite e respondeu. Mangetsu é ótimo em tudo, exceto em ser exigente. Ah, como se você fosse alguém para falar. Mangetsu revirou os olhos.
O quê? Não posso te elogiar? Yagura maliciosamente virou-se para Meiuri. A Meiuri, me ajude a dar uma lição nele. Ele tem medo da liberação de relâmpagos. Mangetsu se encolheu imediatamente, lançando um olhar furtivo para Meiuri. Ela sorriu, mostrando os dentes afiados. Cansado demais para usar o relâmpago. Missão falhou. Yagura cutucou seu copo com canudo, frustrado. Mangetsu mudou o rumo da conversa. Me conte sobre os exames Chunin. Aposto que foram intensos. Yagura assentiu para Meiuri. Conte você. Eu preencho as lacunas. Claro. Mangetsu se inclinou ansiosamente, pronto para ouvir. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.